paz do Senhor, Adoles! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos da Palavra de Deus. Nesse trimestre, a gente está estudando sobre o avivamento. A gente já teve uma pequena introdução na primeira aula e na semana passada o professor Felipe ensinou sobre o avivamento no Antigo e no Novo Testamento. Hoje, na aula 3, nós vamos falar um pouquinho sobre as raízes do avivamento na história da igreja. Então, cola aqui com a gente, compartilhe as aulas com a sua família, seus amigos e vamos espalhar conhecimento da Palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Bem, o texto bíblico dessa lição está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 a 5. Como são apenas 5 versículos, hoje a gente vai fazer a leitura juntos aqui, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí e vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler aqui na nova versão da Bíblia Viva, mas acompanha aí na sua. Portanto, eu insisto, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo e não deixe por fazer nada que você deve fazer. Então, ao longo da história da igreja, ao longo da história, a igreja de Cristo passou por várias tempestades, pessoal? A gente sabe disso. Com intensidades diferentes, essas tempestades, mas mesmo assim a igreja permaneceu apontando para a mesma direção, que é a centralidade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma. E como eu falei na primeira aula para vocês, um real avivamento só pode acontecer nos nossos corações através da palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, nos versículos que a gente leu agora, ele está alertando o jovem Timóteo a permanecer pregando a palavra de Deus, mesmo sobre os tempos turbulentos, Ele diz que Timóteo deve fazer isso a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Não interessa a estação, o momento da vida, pessoal? A palavra de Deus deve permanecer sendo pregada, porque é ela que traz transformação. Sabe, eu achei interessante o exemplo que o comentarista da nossa revista trouxe logo na introdução. Ele usa 2 imagens para retirar uma importante lição. Ele usa as âncoras e as raízes. Quando a gente está falando em história da igreja, a história deve gerar em nós raízes e nunca âncoras, porque as âncoras elas apenas nos prendem, mas as raízes elas nos nutrem. Então, uma coisa é se interessar momentaneamente por uma história e outra coisa bem diferente é deixar aquela história, criar raízes no seu coração e te nutrir a longo prazo. E o que a gente pretende a cada aula aqui, pessoal, é te convidar a mergulhar na história dos avivamentos de tal forma que elas criem profundas raízes dentro de vocês. Raízes que vão gerar frutos de mudança, de busca pelo Senhor, frutos de renovação. E para dar início a essas histórias, hoje a gente vai falar sobre o puritanismo e o pietismo. Você já ouviu falar desses 2 movimentos? Vamos descobrir mais um pouquinho sobre eles juntos aqui? Então a gente vai começar com o puritanismo. Em termos históricos, pessoal, o puritanismo ele foi um movimento reformador que surgiu na Inglaterra, em meados do século XVI, durante o reinado da Rainha Elizabeth I. O objetivo desse movimento era reformar as bases morais, espirituais, a liturgia e as cerimônias da Igreja Anglicana.
Eles pretendiam, pessoal, aproximar a igreja anglicana da doutrina da reforma protestante, que estava bombando na época e tinha chegado até a Inglaterra, né? Então eles queriam aproximar a igreja anglicana da reforma protestante e afastá-la das influências da igreja católica, né? Os puritanos, eles queriam literalmente purificar a igreja do sincretismo religioso. Ah, mas o que é sincretismo religioso? Nada mais é do que a reunião de várias doutrinas religiosas diferentes. É aquele mosaico religioso que eu comentei com vocês no trimestre passado, vocês lembram? Quando a gente estava falando das gerações atuais que fazem esse mosaico de ideias, de doutrinas, é a mesma coisa, é esse sincretismo religioso. E os puritanos, eles buscavam um claro retorno à palavra de Deus. Então, em outras palavras, eles queriam que a igreja anglicana voltasse a falar uma língua só. E essa mesma língua era a palavra de Deus, em seu mais puro sentido. Puritanismo, voltar à pureza da palavra de Deus. Eles queriam voltar às raízes. Olha aí a gente falando de raízes de novo, né? Então, uma característica interessante é que o movimento puritano, além da igreja, ele também buscava uma pureza na família e na sociedade. Então ele foi um movimento bem abrangente, ele não ficava ali nas paredes da igreja. Ele queria uma reforma social mesmo, né? Nas famílias. Então eu quero destacar com vocês agora 4 visões fundamentais nessa teologia puritana, que nada mais são do que a própria palavra de Deus, e vocês vão ver agora. Então, em primeiro lugar, eles falavam muito sobre a salvação ser pessoal mediante a graça de Deus. Isso está em Efésios, né, pessoal? A gente lê isso bem claramente lá pelo capítulo 2. A salvação é pessoal e ela vem mediante a graça, não por boas ações, não por nada que a gente faça. Então, esse era um ponto marcante da teologia puritana. Segundo lugar, eles pregavam a suficiência das escrituras para todas as áreas da vida, né? A gente vê isso no Salmo 119. Então, a Bíblia nos basta, né? Para tudo que a gente for fazer, para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é o nosso norte, a Bíblia é o nosso guia, é ela que nos mostra o caminho, porque ela é a palavra de Deus revelada. Então, eles pregavam muito isso, a suficiência das escrituras para todas as áreas da vida. Depois eles falavam também sobre a igreja, como a igreja, pessoal, ela manifesta o que está escrito na Bíblia. E ela tira aquele prestígio da tradição, né? Então, assim, a gente crê que o que está na palavra de Deus é o nosso guia, é o que a gente tem que seguir, mas a gente tem que viver isso, né? Então, a igreja, nós manifestamos a palavra de Deus. Nós não só estudamos, nós não só cremos, nós manifestamos a palavra de Deus. Olha só que legal, né? Você vê quantos anos atrás a gente está falando de século XVI. E eles já estavam buscando essa realidade de viver a palavra. E o quarto ponto que eu quero falar hoje sobre o puritanismo é a sociedade seria, na visão deles, pessoal, a sociedade ela seria unificada para que Deus fosse glorificado em todas as áreas da vida humana. Ou seja, a glória para Deus, né? Ninguém aqui é melhor que o outro, mas tem um que merece toda a glória, e é Deus. Então é colocar Deus nessa posição, né, que é dele. Então veja só, reparem como eles buscavam um retorno à palavra de Deus, porque esses 4 pontos que eu toquei aqui são bíblicos, né? Então eles estavam querendo trazer a sociedade, trazer a igreja anglicana de volta à palavra de Deus, a não só ler, não só estudar, mas viver. E, gente, é óbvio que os puritanos foram duramente perseguidos pelo governo inglês, né? Se vocês forem estudar, e eu espero que essa aula estimule vocês a pesquisar mais sobre isso, eles foram perseguidos durante anos, porque o governo temia que o movimento se tornasse um poder político de grandes proporções, porque o movimento começou a ganhar uma proporção muito grande, né?
Mas, pessoal, mesmo perseguidos, a mensagem dos puritanos chegava a todo o país, assim como foi na época da igreja primitiva, né? Se você reparar e parar para estudar um pouquinho sobre a igreja primitiva, quanto mais eles perseguiam os cristãos, quanto mais ele afastava, porque eles começavam a perseguir, os cristãos começavam a fugir, né, e cada um para um lado para poder né, não ser preso, não acontecer nada de ruim por pregarem a palavra. Só que aí o que acontecia? Começou a se espalhar o evangelho, porque aonde esses cristãos iam, eles iam falando de Jesus, da mensagem de Jesus, da vida de Jesus. E era a mesma coisa aqui, nessa outro período da história, né? Eles continuavam, a igreja estava sendo perseguida, mas a mensagem continuava a ser difundida, porque onde tinha um cristão, a mensagem estava sendo levada. Mas aí em 1662, o rei Carlos II expulsou 2.000 puritanos da Inglaterra, que eram os remanescentes, os que tinham sobrado, né, diante de toda aquela perseguição. Ele expulsou 2.000 puritanos da Inglaterra e com isso ele determinou o final do puritanismo anglicano. Mas, gente, apesar do fim do movimento puritano na Inglaterra, a sua influência religiosa e social perdurou por vários anos, né? E a nação inglesa nunca mais foi a mesma depois do aparecimento desse movimento, né? Veja só o impacto. E assim, ó, quantos séculos depois a gente está aqui conversando e vendo, e a gente está trazendo aqui como esse movimento impactou lá e como a gente pode se inspirar nisso, né? E dentre os puritanos de maior destaque, eu quero, como eu falei, espero que vocês vão pesquisar, tem vários nomes, a nossa revista traz alguns outros nomes, né? Mas dentre esses nomes puritanos de maior destaque, a gente tem o John Bunyan, o grande evangelista que na prisão escreveu a famosa obra O Peregrino. Com certeza você já deve ter ouvido falar. E se vocês ainda não leram ou nunca ouviram falar, vão atrás, leiam. Inclusive, essa obra já foi republicada pela CPAD, então a gente tem aí um fácil acesso e não tem desculpa. Leiam, vão atrás do Peregrino e faz parte desse momento histórico aqui que a gente está estudando. Agora, pessoal, vamos viajar um pouquinho para a Alemanha, né? Já que a gente está nesse período de pandemia, a gente não consegue viajar para lugar nenhum. Vamos viajar na história aqui, na nossa imaginação e vamos um pouquinho para a Alemanha para falar do pietismo. Em 1648, mais ou menos um século depois, a reforma protestante estava se consolidando na Alemanha. Então, embora os princípios da reforma tivessem chegado na mente das pessoas, eles ainda não tinham atingido o coração delas, ainda não tinham criado raízes, que é o que a gente está falando desde o começo. Aliás, eu quero aproveitar aqui, abrir um parênteses, porque a gente está falando bastante da reforma protestante hoje, né? Já que ela influenciou diretamente os dois movimentos que a gente está estudando na aula de hoje, o puritanismo e agora o pietismo. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer essa pausa aqui e lembrar juntos dos 5 pilares da reforma protestante, né? As chamadas 5 solas. Vocês se lembram disso? A palavra sola, ela vem do latim e significa somente. Então, as 5 solas são somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Então, eram esses princípios, claro que a gente tinha as 95 teses, né? Mas esses 5 princípios, eles nortearam essa reforma protestante. Então, pessoal, eu acho que vale decorar e plantar dentro do coração, né, pessoal? Se você ainda não sabia, se você não se lembra, vê aí, pesquisa 5 solas e decora, eu acho que vale a pena, né? É algo importante e que a gente vai levar aí, vai criar raízes do nosso cristianismo, né, dentro de nós. Então, voltando aqui para o tema da nossa aula, segundo os historiadores eclesiásticos, o pietismo alemão foi um movimento que surgiu dentro da igreja luterana. Então, tudo a ver com a reforma protestante, né? E a característica mais evidente desse movimento foi a reação contra um cristianismo que tinha se tornado vazio, frio, sabe? Institucionalmente formal na sua maneira de expressão e de liturgia, né? Então, era um cristianismo que apresentava uma expressão de fé
completamente dissociada da simplicidade da doutrina bíblica, sabe? Quando a gente fala de liturgia, a gente está falando daquela organização do culto, né? Daquela organização do momento religioso. Então começou a se desassociar da simplicidade bíblica, né? E o alvo do pietismo era o retorno à teologia viva dos apóstolos de Jesus, né? Com ênfase na pregação do evangelho, mas aliado a um testemunho condizente com as escrituras. Ou seja, não era só falar de Jesus, pessoal, era viver Jesus também. Olha só, isso 1600 e pouco aí que a gente está falando, né? Então, isso me faz lembrar de um episódio na vida de Jesus que está descrito lá em Mateus, no capítulo 15, logo nos primeiros versículos, que mostra um grupo de fariseus e mestres da lei que questionou Jesus, abordou Jesus ali, questionou ele. Por que seus discípulos não obedecem à tradição judaica e não lavam as mãos antes de comer? Porque vocês sabem, o judaísmo ele tem várias tradições, né? E aí os discípulos de Jesus, então, não estavam lavando a mão lá antes de comer. E esses fariseus, mestres da lei, vieram, e daí, Jesus, por que eles não obedecem à tradição? E Jesus deu uma dura resposta para eles, sabe, pessoal? Chamando eles de hipócritas, dizendo que eles se aproximavam de Jesus com a boca e até honravam ele com os lábios, mas na verdade o seu coração estava longe de Jesus, estava longe dele. Ou seja, era só falatório. E era exatamente contra isso que o movimento pietista lutava. Ele lutava contra esse tipo de atitude. Ou seja, falar de Jesus com a boca, mas não viver Jesus. Não ter Jesus dentro do coração, não ter transformação. Eles pregavam, pessoal, a necessidade de aliar a fé e a prática, de modo que as nossas ações refletem aquilo que a gente crê. Isso é muito importante. E essa foi a maior marca do movimento pietista. Bem, pessoal, como a gente pode ver aqui, apesar de acontecer em países e épocas distintas, tanto o puritanismo quanto o pietismo, eles tiveram uma tarefa em comum: combater o cristianismo nominal. Ou seja, aquele cristianismo de boca para fora, né? Que é isso que a gente está falando agora. Eu digo que eu sou cristão, mas eu não vivo o cristianismo de fato. O cristão nominal é aquele que se apresenta como cristão e fala, eu sou cristão, né? Eu sou crente, mas não professa a fé cristã. Diz que crê em Jesus, mas não vive e, na verdade, nem quer viver, pessoal, de acordo com a palavra de Deus. Ao longo da história da igreja, essa atitude sempre foi uma ameaça e continua sendo. Põe a mão aí na consciência, começa a pensar, não na sua consciência, mas na verdade começa a pensar aí, quantas pessoas assim você conhece? Que se dizem cristãs, que falam, se apresentam como cristãs, mas não querem a transformação que Jesus traz. Não querem a transformação que a palavra de Deus nos apresenta. Não querem o confronto de lutar contra a carne. Então são cristãos sem compromisso com os valores de Cristo. Sabe? Acomodados e presos, que nem uma âncora, a uma liturgia fria e vazia. Infelizmente, como eu estava dizendo agora, a gente ainda vive essa realidade, mesmo tantos séculos depois. Por isso, pessoal, que a gente precisa mais uma vez e mais do que nunca do sopro do Espírito Santo. A gente precisa de um avivamento real na nossa geração. E é por isso que essa revista, essas aulas são tão importantes. Como a gente já falou, para isso acontecer, para esse avivamento acontecer na nossa geração, a gente tem que dedicar tempo em aprender a palavra de Deus e deixar que ela nos transforme. E eu creio que é por isso que você está aqui assistindo as nossas aulas. Eu creio que você, assim como eu, assim como o professor Felipe, quer mergulhar mais profundo no conhecimento da palavra de Deus e, desse modo, começar um avivamento dentro da sua alma primeiro. Lembra que a gente falou sobre isso na primeira aula? Que antes da gente espalhar essa chama, ela tem que arder dentro de nós. Então, pessoal, continuem ligados aqui comigo, com o professor Felipe, e vamos mergulhar juntos no conhecimento da palavra de Deus. Vamos pedir esse sopro do Espírito sobre a nossa geração, tá bom? Eu desejo uma semana super abençoada para vocês e eu oro para que as histórias desses dois movimentos avivalistas que a gente estudou hoje,
crie raízes dentro do coração de vocês, e não âncoras, né? E que de fato essas histórias tragam nutrição para sua alma até Jesus voltar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.